que quanto mais nós comemos os peixes crus, como sushi, sashimis, o ceviche, que é o prato típico lá do Peru, o risco é maior de desenvolvermos infecções que são causadas pelos pescados que podem estar infectados. E o salmão, por exemplo, pode desencadear uma condição conhecida como a tênia do peixe, que é difilobotríase. Difícil esse nome, né? Mas será que tem como a gente saborear, continuar comendo essas delícias, apreciar essas comidas e não correr riscos? Quem vai explicar pra gente agora é o médico infectologista, Dr. Pablo Sebastian. Boa tarde, Dr. Pablo. Boa tarde. Tá assustado ainda? Pois é, Quer dançar comigo, cara? Um pouquinho diferente hoje essa entrada aqui no programa, mas faz parte. Ele ficou com medo que eu fosse convidar ele para dançar junto. Não é minha praia. Mas pode vir amanhã, doutor Pablo. Vem amanhã que amanhã obrigado. te convido para dançar junto. Obrigado. Pode Vem ser? numa roupa mais apropriada. Isso, hein? não esquece da meia arrastão, a sandália, mas vai fazer par comigo aí. Gente, meu Deus, isso vai ser um mico que eu não quero nem ver. E ainda pensei assim, minha família que tá longe, então nem vai ver, né? Mas agora transmite pelo Facebook. Pelo Face acabou, né? Agora acabou. Internacional vai ser essa apresentação. Vai. Doutor Pablo, tem como comer os pratos que tem o peixe cru como base, que na verdade muitos defendem que não é cru, porque ele é cozido no limão, né? Porque depois muita gente coloca aqueles temperos que acabam dando aquela, vamos dizer, aquela desinfectada no negócio. Mas tem como comer, saborear e ficar tranquilo ao mesmo tempo, sem correr o risco da infecção, ou tem que tomar cuidado? Assim, sempre que a gente vai se alimentar de alguma coisa que não seja adequadamente cozida, a gente precisa prestar atenção. Em relação aos peixes, o que a gente precisa preocupar mais, né? Ali falou do Diphyllobothrium, que é uma das tênias do peixe, mas tudo isso que a gente tem visto muito é o Anisakis, que é um outro tipo de verme que tem causado algumas infecções, principalmente no Japão, onde teve um número maior de casos, já foram mais de 200 casos notificados. E a gente percebe, na verdade, essa associação com o peixe com uma preparação, segundo as orientações da Sociedade Japonesa de Conservação de Alimentos, inadequadas. Então, qual é a orientação deles? Ou o alimento ele precisa ficar 4 dias numa temperatura de menos 15 graus, ou 1 dia a menos 20, e a partir do momento que eu vou retirar depois desse menos 20 para o preparo, eu preciso de 1 minuto a 60 graus. Então, preciso dar um susto, né, no alimento. Então, a partir daí, porque qual é a preocupação, né? Falando do Anisakis especificamente, ele vai conter o ovo dentro da carne do peixe. Então, esses ovos, assim como a gente fala da lombriga, muito semelhante às outras verminosas, a gente vai ter a presença do ovo no alimento, ele chega no nosso tubo digestivo a partir dos ácidos do nosso estômago, esse ovo eclode e vai ter então a presença desse verme tanto no estômago quanto no intestino. A grande dificuldade que a gente tem com esses vermes é em relação ao tratamento, porque é um tratamento difícil. Que é só endoscopia ou cirurgia? Isso procede? Então, aquele vermífugo, né, que as pessoas gostam de utilizar uma vez por ano, né, que faz uma prevenção, e a gente sempre fala que não existe prevenção com o remédio que é o vermífugo. A gente pode fazer uma prevenção em algumas situações, mas a verminose, ela é uma doença que precisa ser tratada. E a partir do momento que eu tenho uma verminose causada por esse tipo de verme, é só a remoção do verme que vai curar o problema. Então, se eu tenho uma infecção no meu estômago, vai ser uma endoscopia. Se for uma infecção abdominal maior, mais extensa, uma cirurgia, uma laparotomia. Tá, tem até uma foto no Facebook que rola, né, de um japonês todo, que tá assim como se fosse um raio-x, todo o corpinho dele cheio de verminhos. Aquilo procede? Isso. Aquilo é real? Assim, a partir de um número muito grande de vermes, então como que isso vai acontecer? Porque é uma pessoa que deixou muito tempo para procurar o atendimento. Né? Isso normalmente acontece em virtude da automedicação. Eu começo a sentir uma dor de estômago, eu sinto desconforto, eu vou lá na farmácia, eu compro um antiácido, a partir daí eu vou evoluindo para um omeprazol, uma ranitidina, que são medicações utilizadas para diminuir a acidez estomacal. Se eu diminuir ainda mais a acidez estomacal na presença de uma infecção, eu aumento a proliferação desses vermes. Então a gente precisa ter muito cuidado, na verdade, em qual foi a conduta adotada pela pessoa que se sentiu doente. Certo. E como que eu sei, então? Eu sinto essa acidez no estômago, eu sinto que algo não está legal. Então eu já deveria procurar. E ele é identificado com o quê? Com um exame de sangue? Como que eu identifico ele? Não, ele só vai ser identificado pela endoscopia ou pelo método de visualização.
Eu não vou identificar ele, por exemplo, por um ultrassom, que seria um exame direto, de mais fácil execução e menos invasivo. Ele não vai conseguir perceber a visualização desses vermes em movimento. Agora, se eu fizer uma endoscopia, porque o que vai acontecer? Eu vou ter uma dor que vai aumentando de intensidade, é uma dor que normalmente é em peso, e começam a acontecer os vômitos e alteração de intestino, que vai ter uma variação entre constipação e diarreia. A partir daí eu faço endoscopia, localizo os vermes, e aí é simples, porque pela própria endoscopia, esses vermes podem ser removidos e eu tenho então o tratamento adequado dessa infecção. Tá, agora vamos voltar lá no princípio. Como é que eu vou saber se o local onde eu vou comer está seguindo essas regras que o doutor acabou de falar? De congelar, né, deixar em menos 15, menos 20, depois dar aquele choque, ou seja, tem como saber? Não sei se alguns mais confiáveis. Como que a gente vai sair seguro para comer à noite o nosso sushi ou o nosso ceviche? Pois é, a vigilância sanitária, que é o órgão responsável por fazer a inspeção desses locais e avaliar qual é a conduta, né, referente a esses frutos do mar. A gente até percebeu agora na reportagem falando, né, para não tocar o chão, por exemplo. É lógico, né, nenhum alimento ele deve ficar nem próximo ao chão, né? Numa caixa molhada, por exemplo, próximo ao chão, onde podem haver outras contaminações. E a gente não está aqui nem falando das gastroenterites, que é justamente isso, né? Contaminação bacteriana em cima desses alimentos. É algo mais sério do que isso. É mais sério ainda, né? Então a gente precisa ter uma preocupação de que esses estabelecimentos sejam adequadamente avaliados, né? Com a tua experiência no exterior, a gente sabe que às vezes a gente vai se deparar lá fora com um restaurante que está fechado, por quê? Porque foi fechado pelo órgão que aqui é pareado com a vigilância sanitária. Exatamente. Né? Vai nos Estados Unidos, tem a classificação atrás da porta, né? Classificação A, classificação B, onde tu tem identificação de risco. A gente ainda não chegou nesse nível. Então, o que eu preciso ver? Eu preciso ver as boas práticas. E a gente sabe que no Brasil, a gente tem a possibilidade de entrar em cozinha de qualquer estabelecimento. É direito do consumidor, É direito, né? do consumidor. E o que eu costumo sempre fazer, Cris, que é um hábito que eu tenho nos restaurantes quando eu vou pela primeira vez, é ir ao banheiro. Um banheiro mal cuidado de um restaurante, para mim é uma indicação de um mau cuidado com o estabelecimento. São as más práticas em relação à saúde. Claro. Então, más práticas eu não vou querer para o meu prato. Né? Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Boa dica, doutor Pablo, boa dica. Já sei que o doutor Pablo gosta de um sushizinho, né? Eu gosto e continuo comendo, né? Apesar de todas essas informações. A nossa intenção não é fazer com que a pessoa deixe de comer. Só comer com mais atenção e se sentir alguma coisa, a gente já viu que tem como curar, tem como se livrar ali dos bichinhos, desde que seja ali no princípio o mais rápido possível para não levar mais adiante. Isso mesmo. Obrigada, doutor Pablo. Vou te esperar amanhã, tá? Então tá bom, estarei. Um beijo, até mais. E agora...